"Quem são vocês?", inquiriu. Como ninguém respondeu, ele arrancou o capuz da mulher mais à frente e se deteve, perplexo. O rosto era de um moreno claro e olhos verdes, e muito expressivos. Os cabelos negros estavam soltos e eram lisos como a superfície de um lago. Devia ter menos de 30 anos e parecia saudável, embora fosse magra demais para os padrões do Ocidente. Laios já a tinha visto antes, mas não lembrava onde. Talvez no mercado de Palmira, talvez na praça, talvez nas ladeiras próximas ao Templo de Bel. Não era uma escrava. Não podia ser uma escrava. Não com aquele olhar forte, superior. Hoje a gente começa um quadro aqui no canal que pra mim é muito especial. Eu tenho planejado, tenho me programado, tenho estudado e tenho me preparado muito pra esse quadro. Tô muito empolgada, tô muito, assim, com uma certa expectativa e uma certa cobrança para que esse quadro dê certo, que é eu comentar sobre fatos históricos, sobre questões da história por detrás de vários livros que nós lemos hoje em dia, tanto romances históricos quanto fantasias. Nós sabemos que muitas dessas histórias são baseadas ou se inspiram em histórias da antiguidade. Hoje, por exemplo, eu vejo cada vez mais livros de fantasias misturando mitologias e se inspirando em mitologias antigas, seja do Egito, seja da Grécia, seja de Roma, seja de qualquer lugar. A minha intenção é trazer um pouco essas fontes para vocês, esse lugar da onde se tira essas ideias. É uma das coisas que eu mais gostava de fazer antes de eu cursar história, era buscar de onde vinham essas inspirações, principalmente na parte da mitologia, que é uma parte que eu acho que a maioria das pessoas gostam muito quando se fala de história e de história antiga. Mas não vai ser apenas sobre a mitologia que eu quero falar aqui, tanto que hoje eu venho aqui falar pra vocês sobre Zenóbia, a rainha de Palmira, uma das personagens mais interessantes que o Eduardo Spor conseguiu introduzir na história de São Jorge nesse livro, O Santo Guerreiro, que é o primeiro volume de um romance histórico sobre a vida de São Jorge. São Jorge viveu provavelmente no final do século III, numa época em que o Império Romano passava por uma crise, estava tentando se restabelecer, se refortalecer. E Eduardo Spor conseguiu introduzir uma personagem histórica, que é a Zenóbia, que foi rainha de Palmira, numa cidade da Síria, na história de São Jorge. Ele conseguiu fazer algo que eu achei muito bem encaixado. Mas quem foi Zenóbia, né? Zenóbia, como eu disse, foi rainha de Palmira. Palmira, a cidade na Síria, que até pouco tempo nós só tínhamos as ruínas. Depois, se não me engano, em 2015 o Estado Islâmico detonou a cidade e das ruínas sobramos ruínas das ruínas. Uma perda incalculável para a história e para o patrimônio da humanidade. Infelizmente, uma tristeza. Eu fico triste só de lembrar do dia e saber o que se foi perdido ali de uma civilização milenar. Mas aqui nós vamos falar de Zenóbia, nosso foco não é Palmira. Outro vídeo talvez eu fale um pouco mais de Palmira, mas aqui é Zenóbia. Zenóbia é uma mulher que desafiou o poder romano, desafiou o Império Romano numa época em que o Império estava em crise e tinha que lidar com vários problemas em várias partes do Império. Quem era Zenóbia? Zenóbia era uma mulher provavelmente de Palmira, né, da cidade de Palmira, que foi casada com Odenato. Odenato foi também um palmeirense que tinha recebido ordens, né, foi orientado pelo imperador, pelos governantes, a manter a ordem de Roma ali, na cidade de Palmira. Como eu disse, foi um século de muitas crises, não apenas crises políticas, em que a gente sabe que imperadores ascendiam e eram assassinados rapidamente, com governos muito inconstantes. Mas não foi só uma crise política, havia também uma crise econômica forte ocorrendo, e Palmira era uma cidade dedicada ao comércio, ali quase na fronteira do Império, perto do Eufrates, perto já da fronteira com o Império Persa.
Até que Odenato morre, ele é assassinado. Não se sabe quem matou Odenato, não se sabe se foi Zenóbia que mandou matar o Odenato, não se sabe se foi uma ordem do Império, não se sabe. Muito se especula, muitas pessoas acreditam que foi sim Zenóbia que mandou matar ele, mas não se sabe, isso é só uma especulação que eu não tenho nem ideia. O próprio Eduardo Spor conseguiu trazer isso de um modo bem interessante em um diálogo de Zenóbia com o Imperador Aureliano, em que eles perguntam um ao outro se foi ele ou ela que matou o Odenato, e a resposta fica em aberto. Não dá pra saber ali. Ele conseguiu trazer essa questão para o diálogo dessas duas pessoas importantes de uma maneira bem feita. Quando Odenato morre, Zenóbia tinha um filho com Odenato, só que ele era muito jovem ainda, então ela resolve segurar o poder, manter a regência desse reinado, desse cuidado de Palmira, até que o filho tivesse idade. Ela colocou a casa em ordem, ela colocou Palmira em ordem, ela colocou a região ali, o conflito entre os nômades em ordem, foi restabelecendo o comércio, mas aí ela foi expandindo a sua influência, o seu poder, e foi tomando várias cidades ao redor e expandindo cada vez sua região de força, seu território de poder, chegando até ao Egito, a parte do Egito. E aí que talvez seja por isso que o Império começou a ficar um pouco mais preocupado, pode ser, essa é uma especulação minha, já que o Egito era uma grande fonte de alimento para o Império, para Roma em si, para a cidade de Roma. Era conhecido como o celeiro de Roma, era lá que se produzia boa parte do trigo, né, dos cereais que eram levados para Roma, para alimentar a população, principalmente. É muito engraçado porque o poder de Zenóbia, né, esse reinado, esse império que ela conseguiu construir, durou muito pouco, foi de 268 a 273, foram 5 anos que ela conseguiu expandir, chegando até parte do Egito. E nessa época, quem estava, né, quem era o imperador era Aureliano. Aureliano tinha que lidar com muitos problemas do Império. Então Aureliano, depois de resolver esse problema do lado do Ocidente, vai para o lado do Oriente para lidar com Zenóbia, né? Que era um desafio para ele, porque nós estamos falando de uma mulher que estava desafiando o poder do Império. E aí Aureliano chega na parte do Oriente, né? Começa a tomar de volta as cidades que Zenóbia tomou deles, tomou do Império, o Egito, e vai chegando cada vez mais perto de Palmira. Chega a Palmira, né, com Zenóbia já lá, com o seu exército já lá, e cerca Palmira, que é a parte em que o Eduardo começa o livro dele contando a experiência do pai de São Jorge neste cerco de Palmira. E qual que era a situação de Zenóbia no cerco, né? Ela cercada pelo exército romano, que a situação ia piorar, que os alimentos iam acabar e ela ia acabar perdendo também os aliados dela. Então, quais eram as suas opções, né? A gente poderia esperar que uma revolta acontecesse na cidade e eles acabariam depondo ela do poder e entregando a cidade aos romanos. Poderia ser se render aos romanos, já que Aureliano tinha, de acordo com a história augusta, né, uma das poucas fontes que nós temos sobre o cerco de Palmira, sobre Zenóbia em si, é a história augusta. Não é uma fonte muito de confiança, além de ter sido escrita bem posteriormente ao cerco de Palmira. Dá para se ler uma idealização sobre Zenóbia, mas na história augusta se fala que Aureliano escreveu uma carta a Zenóbia, dando ela os termos, né, as condições de rendição da cidade, em que se ela se rendesse, se entregasse o tesouro, né, o tesouro da cidade com as joias, os cavalos, os camelos, a seda, ao imperador, ela seria poupada, o filho seria poupado, a cidade seria poupada, os cidadãos
manteriam seus direitos, e ela tanto nega quanto dá uma resposta, de acordo com a história Augusta, uma resposta muito arrogante, que claramente não foi bem vista. Então ela tinha essa opção de se render. E a outra opção era ir à luta com o exército que ela tinha na cidade, e mesmo sabendo que as chances eram baixas, né, dela conseguir uma vitória sobre o exército romano que cercava a cidade. E além disso, Zenóbia tinha uma quarta opção, que era a de fugir, que foi isso que ela fez. Ela foge e em direção ao Eufrates, com a pretensão provavelmente de chegar ao Império Persa e pedir pessoalmente uma ajuda ao Império. Acontece que nessa fuga, né, que ela estava com o filho dela e com um pequeno grupo de pessoas, ela é capturada nas margens do Eufrates. Tem algumas versões que ela é capturada quase atravessando, outros que ela estava à margem, mas ela é capturada, né, levada ao imperador Aureliano, que mantém a promessa que ele tinha feito, pelo menos de acordo com a história Augusta, que era manter a vida de Zenóbia, manter a vida do filho, manter os direitos dos cidadãos de Palmira, tanto que quando ele entrou em Palmira, ele apenas destruiu o que era da fortificação militar e tomou o tesouro, né, para si. Para falarmos de Zenóbia, a gente precisa também descrevê-la, né, como era a imagem dela. Como Cleópatra tem uma certa, apesar de em graus diferentes, tem uma certa curiosidade, né, para como era Zenóbia. E como Cleópatra a gente não tem certeza, nós temos descrições, mas essas descrições são feitas posteriormente nessas fontes. E temos algumas imagens, né, a gente pode ver alguns perfis dela em moedas, mas que também nós sabemos que não são fiéis ao que realmente era. Na história Augusta, por exemplo, ela é descrita como bem casta, que praticava o ato sexual apenas para gerar filhos. A beleza dela era descrita como se ela tivesse uma pele bem macia, dentes muito brancos, como pérolas, e olhos grandes. Ela tinha um rosto escuro, de pele negra, com olhos negros, que irradiavam um vigor extraordinário, de espírito divino, de uma beleza inacreditável. E a voz dela era clara, comparada até a uma voz masculina. Quanto à sua ancestralidade, muito se liga, ela mesma se ligava aos Ptolomeus e a Cleópatra. Porém, não se é provado realmente que Zenóbia tinha alguma ligação com Cleópatra. Se dizia que ela era uma mulher culta, que falava grego, que entendia latim, o egípcio e tudo mais, que bebia com os generais com a ideia de retirar deles alguma coisa de importante, de interessante. E como líder, eles diziam que ela imitava os generais romanos. Tinha sabedoria nas decisões, firmeza nas disposições e severidade frente aos soldados. Ela era generosa quando precisava e rígida quando se necessitava. Dá pra ver que na história Augusta, eles criam uma mulher, eles criam uma imagem de Zenóbia, no sentido de mostrar que até uma mulher era capaz de governar melhor que Gallieno. Gallieno foi o imperador que governava na época em que Zenóbia ascendeu ao poder e começou a tomada de seus poderes. Então, eles criam uma imagem de Zenóbia como até uma mulher era capaz de fazer um governo melhor do que o do Gallieno. Então, assim, em contraposição à imagem, ao trabalho de Gallieno como imperador, que para a história Augusta, na história Augusta, era péssimo. Então, como eu falei, nós não temos imagens de Zenóbia, e todas essas imagens que vocês veem passando aqui no vídeo são imagens feitas posteriores, muitas delas idealizadas, romantizadas, mas que nós podemos ver muitas coisas e ter uma ideia, pelo menos parcial, de quem foi essa mulher que desafiou sim o Império Romano. Foi feito de Zenóbia depois da sua captura, né, com Aureliano. Ela foi levada a Emesa,
ela e o filho foram levados a Emesa e todas as pessoas envolvidas nessa revolta, né? E lá eles foram julgados, né? Cada um foi julgado de acordo com os seus atos. Mas como Aureliano tinha prometido, né, de acordo com a História Augusta e de acordo com Zósimo, que é uma outra fonte que trata desse cerco de Palmira, dessa retomada de poder, dessa retomada da centralização do poder no imperador, Aureliano manteve sua promessa. Eles foram julgados. Alguns dizem que Zenóbia, ao ser encaminhada para Roma, né, para que haja o triunfo, aquele desfile em que o imperador leva tudo que ele conquistou em alguma guerra feita fora de Roma. Alguns dizem que Zenóbia morreu, né, nessa travessia a Roma. Alguns dizem que ela adoeceu, outros dizem que ela resolveu parar de comer e morrer por inanição, e outros dizem que ela chegou a Roma, sim, e ela participou como espólio, como uma prisioneira, né, como, olha, eu, Imperador Aureliano, venci tanto a guerra no Ocidente contra o Império da Gália, né, já que teve essa parte do triunfo, quanto eu venci a Zenóbia, a mulher que desafiou o Império do lado oriental. Então, todo o espólio da guerra, né, é levado nesse triunfo, e Zenóbia provavelmente estava neste triunfo. Então, tanto que há uma descrição em que eles a vestiram com todas as joias dela, pesadas, né, várias e muitas, e isso pesou, tanto que ela ficava muito cansada, e ela usava algemas de ouro tanto nos punhos quanto nos tornozelos, e Aureliano desfila com estes tesouros como uma mostra do seu poder, e também não deixou de ser uma certa humilhação ao que foi feito de Zenóbia depois do triunfo de Aureliano. Também não se sabe. Dizem, provavelmente é o que pode ter acontecido, na minha opinião, é que ela se estabeleceu com o filho em Roma e passou a vida então como uma matrona, no estilo de uma matrona romana. Alguns até dizem que ela se casou com um senador. Também se questiona muito os motivos que ela tomou o poder. Ela tentou conquistar essas cidades e não se tem certeza. Pode ter sido um motivo de ambição, que ela queria, ambicionava mesmo o poder. Pode ser por motivos econômicos, pode ser por um simples oportunismo, já que o imperador estava focado, né, em resolver uma outra parte dos problemas do império. Pode ser uma questão de proteção da sua cidade mesmo, já que você conquistando as cidades ao redor, você protege a sua própria cidade. Não se sabe. Eu acredito que seja um pouco de cada, que cada cidade conquistada deve ter o seu motivo especial. Mas independente disso, independente do motivo, do que ela poderia ter feito, ela poderia simplesmente não ter tomado as cidades, ela poderia ter apenas entregado o poder, né, que era de Odenato a outros generais. Ela poderia ter mantido as vontades de Roma. Se ela tivesse feito isso, provavelmente nós saberíamos muito menos de Zenóbia que nós sabemos hoje, e ela não teria se tornado, provavelmente, o símbolo de liberdade que ela acabou adquirindo com essa tentativa de fortalecer a cidade de Palmira, que ela conquista em tão pouco tempo. Ela foi uma heroína trágica, ela lutou por esse poder até quando ela viu que era possível, e ela foi uma mulher, sim, que governou, como a própria história fala, governou melhor do que muito imperador, e ela tinha capacidade, ela tinha o que muito imperador não teve. Então Zenóbia, pra mim, é um símbolo, sim, um símbolo de liberdade. Muitas pessoas não conhecem. Achei muito interessante a imagem que o Eduardo conseguiu construir e passar dela, desse mistério, desse poder que ela emanava. Ela provavelmente tinha, né, para ela ter conquistado tanto em tão pouco tempo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido passar um pouco da história dessa mulher, desse símbolo que conseguiu inspirar, né, muitas pessoas e muitas culturas, e que o Eduardo Spohr conseguiu trazer para
o Santo Guerreiro. E se vocês gostaram do vídeo, deixe o like de vocês, deixe o comentário de vocês se vocês conheciam Zenobia. Se vocês gostam de vídeo assim, eu preciso desse feedback de vocês. Se vocês têm ideias, se vocês têm comentários, se vocês têm opiniões, qualquer coisa. E se vocês gostaram desse vídeo, se puderem compartilhar com as pessoas que vocês acham que vão gostar, isso pra mim é maravilhoso, isso nos ajuda muito. Eu não sou especialista no terceiro século, eu não sou especialista do lado mais oriental do Império. E para fazer esse vídeo eu preciso de um instrutor. Todas as imagens que vocês veem que eu coloquei aqui, tem os links aqui embaixo, são imagens em que eu fiz uma curadoria mesmo, eu procurei a imagem para trazer e tudo mais. Então, por favor, deem esse feedback, pra mim é maravilhoso. Vou deixar também o link do livro do Santo Guerreiro, todos os links, todas as bibliografias que eu uso vão estar aqui embaixo. Mas o link do Santo Guerreiro que leva pra Amazon. Lembrando que tudo que você compra a partir desse link que eu deixo, que levam vocês para a Amazon, eu ganho uma pequena porcentagem, que é a única renda que atualmente nós estamos tendo com o canal. Essa pequena porcentagem que a Amazon passa para nós permite que compre livros e que melhore equipamentos e tudo mais. Então é isso. Um beijo e até a próxima.